Bom dia, sexto ano. Nossa aula de arte de hoje vai falar sobre a arte africana. Sim, então bora lá. Geralmente, as artes, elas são vistas em museus, galerias, né, tidas obras de arte, ou são expostas ao local, né, para que os espectadores possam ir lá apreciar. Já a arte africana tradicional, né, ela não tem essa questão de exposição, ela não tinha essa questão, porque geralmente as pessoas a qual habitavam os locais, né, no continente africano, elas já estavam inseridas dentro daquela sociedade, então se elas não iam para outro local na questão de apreciação de obras de arte. E aquilo muitas das vezes que hoje, né, tem aí nos museus afora sobre as artes africanas, né, são na verdade, achados, ou até por causa da questão da colonização, muitos colonizadores tomaram posse, né, daquelas imagens, figuras, daquela produção artística africana. Então, bora lá. Uma coisa importante na arte africana é a representação dos ancestrais, né? É muito comum dos povos tradicionais africanos a ancestralidade. Quanto mais antigo era o ancestral, mais força ele tinha. Isso era representado com frequências nas suas formas artísticas. Muitas esculturas figurativas africanas, por exemplo, representam um umbigo saliente, o que é uma referência à ancestralidade. Outro exemplo são esculturas em formato de totem, em que as pessoas acima da cabeça das outras, simbolizando essa questão de força ancestral que é passada de geração para geração, ou de pai para filhos. Arte africana e artes africanas. Vimos que em tempos remotos há algumas questões comuns dos povos africanos são refletidas em sua arte. A arte africana chegou na Europa distorcida. O primeiro registro de um objeto que foi tomado da África e levado para a Europa posteriormente é considerado obra de arte data do século XIV. Sim, do século XIV. No final do século XIX, grande quantidade de peças artísticas africanas foram retiradas de seus locais de origem pelos colonizadores europeus para formar na, na Europa, que ficou conhecido como Gabinetes da Curiosidade. Esses gabinetes exibiam elementos da flora, fauna, né, os animais espalhados, e também objetos de arte de diversas regiões do continente africano, que na verdade foram coletadas de acordo com o gosto pessoal de quem acolheu, sem uma preocupação real de entender o contexto sociocultural e o motivo da que aquela peça existia. Trocando em miúdos, né, os colonizadores eles não tinham essa preocupação de saber o que era que as peças tinham, até porque para ele as peças eram algo de arte primitiva, algo de arte dos povos a qual eles eram os colonizadores, né? Então assim, eles faziam, digamos, ao modo e à maneira deles, sem essa real preocupação de saber sobre essa questão do que significava para aquele povo, de qual região vinha, né, do continente africano, até porque até hoje muita gente acha que a África é um país, mas não é. A África é um continente com vários países, como Moçambique, Marrocos. E essa escolha também, pessoal, se dava muito a questão do exótico, né? As pessoas, principalmente os europeus, eles tinham aquilo que não estava dentro dos padrões, né, de arte e da beleza do que era tido como belo, como tido como arte, né, não estava fora dos padrões da Europa e eram chamados de exótico. Além de ser escolhido de maneira aleatória, a interpretação que se deu a essas obras resultou em grandes erros, por causa das diferenças culturais que distorcem seu entendimento. E para agravar ainda mais, essa interpretação foi difundida pelo mundo todo. Um exemplo dessas diferenças culturais que distorcem a interpretação da arte africana e a da dualidade de espírito e matéria, para os povos africanos, na época da dominação europeia, o mundo espiritual não era separado do material. Assim, uma obra figurativa africana podia reunir elementos do mundo espiritual e do material. O europeu, por sua vez, não conseguia entender essa junção,
pois seu contexto sociocultural, espiritual bom, belo e perfeito, era preparado para o material, que era o feio, negativo e que deveria, portanto, ser escondido. Então, assim, há muitas diferenças, principalmente com essa questão da crença, né, dentro da entre o que é a obra de arte para os africanos e o que é para os europeus. Então, por isso que durante muitas maneiras foram chamados de exótico. Foi só somente no século XX que os objetos de artes africanas passaram a ser vistos de outra maneira. Grande parte dessa mudança se deu aos artistas europeus modernistas. Na primeira metade do século XX, como Pablo Picasso, por exemplo, ele foi um dos artistas modernistas que estudou e teve alguns dos seus trabalhos influenciados por elementos formais da estética africana de arte. Então vamos lá. Formas visuais de expressão artística africana. A riqueza das artes africanas distribui-se em manifestações artísticas e técnicas, de estilos variados, formando um mosaico de cores, formas e composições. A seguir veremos algumas dessas manifestações, como, por sinal, a cerâmica. Por meio de escavações em 1928 até 1942, em uma mina de estranho, no norte da Nigéria, foi encontrada 153 esculturas que datam de 1000 a.C. a.C. e de 200 depois de Cristo. Essas peças de terracota produzidas pelo povo Nok, provavelmente para o uso de rituais com mais antigos registros da arte africana encontrada dentro da atualidade. Saindo daí, então vamos para outras representações, como a máscara. Das manifestações artísticas de maior representatividade encontrada no continente africano, as máscaras se destacam pelas diversidades do estilo, materiais e técnicas empregadas na confecção. A maioria da máscara africana era feita de madeira. No entanto, há exemplo também como material no marfim, na pedra, no cobre ou no bronze, inclusive no próprio ouro. Esculturas. A ancestralidade se estende do perante ao próximo dos deuses. É um fato, então. O povo Fon que habitou a região do delta do rio Níger e a Camarões, a maioria da parte foi encomendado por uma dinastia que governou a área do extenso território de Benin por mais de 200 anos. Por isso, as esculturas eram feitas de materiais que podem ser encontrados em outros edifícios reais. Atualmente, as esculturas são produzidas basicamente para fins turísticos, mas antes não. Existia uma grande encomenda para essas esculturas, né? E elas eram feitas em madeira, no seu principal, né, material. Pintura corporal. Há poucos registros sobre a arte corporal africana, especialmente porque o regime colonial proibiu essa prática em todas as regiões de dominação europeia. A tatuagem e a esquerificação, por exemplo, era considerada pelos europeus como bárbaras, embora comuns em diversos povos tradicionais como os indígenas do Brasil, o povo maori da Nova Zelândia também, o povo Muçu que vive ao Vale do Rio Omo na Etiópia tem grande tradição de pintura corporal, embora atualmente essa prática seja atraente para o turismo. Sua principal função está relacionada à preservação, né, e a prevenção de doenças e até a cura. Era muito comum usar essas pinturas corporais para a questão da cura, né, para a questão de doença, né, o indivíduo, né, quando atinge alguma questão de doença, ele faz aquela pintura, inclusive até para afastar aquela doença, né? O vestuário. Os diferentes povos africanos produziram vestimentas com uso de tecidos coloridos e desenhos por motivo de padrões próprios. Entre os adereços podem ser encontrados turbantes, anéis no pescoço. Bamama é um povo que pertence a uma grande parte de um grupo poderoso da região oeste da África, ocupando a parte de Mali. Sua produção artística é riquíssima. Uma das tradições das vestimentas dos Bamamas é a fabricação artesanal e o uso de pocolã, um tecido de algodão tingido com lama fermentada. Os padrões geométricos encontrados nos grafismos, né, produzidos por essa técnica são variados e com diversas tonalidades e cores que formam uma composição belíssima. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.